Eu estava com nó na garganta, ouvindo essa quantidade de homens cantando. Lá no fundo. O quanto representa um homem numa igreja. O quanto representa a masculinidade cristã numa congregação. Muitas vezes nós vamos nas igrejas e escutamos mais as mulheres cantando. E nada contra as mulheres, não é sobre elas, é sobre nós. E eu fico feliz, meu coração se alegra em ouvir essa quantidade de machos entoando louvores ao nosso Deus. Deus seja louvado nessa manhã, Deus abençoe a cada um que está aqui nesta manhã. Nós vamos falar sobre como ter prazer em ser igreja. O prazer em ser igreja. E nós vivemos um momento que em muitas igrejas há algumas crises e dificuldades a respeito do ser igreja. E muito isso está ligado à expectativa que nós criamos com relação à igreja. E nós vamos falar sobre isso. Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Eu estou muito feliz de estar aqui, onde nós, como unidade, temos algo que nos une, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim as Escrituras do Senhor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Obrigado, irmão. Ora, assim como é o corpo, é uma unidade, embora tenham muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo seguindo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro do corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em línguas. O que nós podemos extrair deste texto longo que nós lemos aqui? Interessante que a igreja define quem somos.
A igreja ativa a sua e a minha identidade. A igreja define quem somos. Sem corpo, não há consciência de quem nós somos. Se você não faz parte do corpo, não há consciência de quem você é. Sem corpo não há identidade. Pensa o seguinte: o indivíduo que julga ser salvo por Jesus, tem uma fé em Jesus, recebeu um dom. Ok? Todo mundo está comigo? Amém. Agora, se eu recebi um dom estando em Jesus, a quem eu comunico este dom? A quem eu comunico o dom que eu recebi de Jesus? Como que eu passo esse dom para frente se por algum motivo eu não faço parte de um corpo, o qual Jesus é o cabeça? Como eu comunico aquilo que Deus me usa para suprir a necessidade de um outro que carece de alguma ausência do qual ele não tem o dom? Sem corpo, não tem consciência, e sem o corpo você não sabe o que deve fazer. A igreja é uma realização daquilo que você e eu recebemos através dos dons de Jesus Cristo. É mais ou menos como se, sem a igreja, o cara fosse uma ilha, sozinho. Que por mais que ele tivesse uma série de qualidades, e por mais que ele tivesse uma série de dons, aonde ele aplicaria aquilo que ele foi criado para? Por exemplo, qual o sentido do membro de um corpo? Qual o sentido? O membro não tem consciência própria se ele está fora do corpo. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui se machuca e você corta o seu dedo fora. Alguém já se imaginou, já pensou ou já passou por isso? O que acontece é que você não faz mais parte daquele corpo porque o fluxo de sangue foi interrompido. Aquilo que passa por meio do corpo foi interrompido. O que os médicos falam quando acontece isso? Você tem que congelar para ver se depois você consegue fazer um enxerto, não é? Porque se você está fora do corpo, o que acontece? Você perde a sua função. Portanto, que função há aquele dom que você recebeu em Cristo Jesus se você não está conectado a um corpo? Qual é o propósito de um membro sozinho? Eu gostei muito desse tema, porque ele fala: feliz em ser igreja. Feliz em ser igreja. Um membro sozinho não tem consciência, ele não sabe que ele está morto. Ele só sabe que ele está vivo quando ele conecta com outro corpo, com o corpo. Porque a partir do momento que ele conecta com o corpo, ele percebe que aí ele tem a consciência que dentro daquele corpo ele é um membro, mas fora dele ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é um corpo. E quando ele está fora, ele perde a consciência. Portanto, o que dá a consciência a alguém é fazer parte de um corpo. É isso que dá a consciência para você e para mim. E a partir do momento que nós somos parte de um corpo, nós ativamos uma coisa chamada identidade. Por exemplo, quando Adão pecou, Deus pergunta assim para Adão: Adão, onde você está? Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta de identidade. Você estava comigo conectado. Agora que você pecou, você está fora de mim. Quem é você agora, Adão? Qual o seu propósito? Aonde você vai chegar? O que você vai exercer? Já que agora você não está mais conectado comigo. Não é uma pergunta de identidade, mas é uma pergunta de quem você é. Graças a Jesus Cristo, que veio para nos resgatar e nos trazer a nossa identidade. Impossível viver Jesus sem a igreja e a igreja sem Jesus. Viver ou um ou outro vai dar errado, porque eles se completam. São interdependentes. Sabe por quê? Porque eu só sei que eu pertenço a você
quando eu estou conectado ao corpo. Olha que coisa interessante. Você sozinho pode até julgar que tem Jesus. Você sozinho pode até achar que você tem Jesus. Só que como você tem Jesus, se Jesus é o cabeça de um corpo e você não está conectado nele? A igreja é o meio que Jesus usou para nos conectar ao cabeça. Por a partir do momento que eu, como membro, não quero fazer parte de uma igreja ou de um corpo, como me conecto à cabeça se a cabeça está conectada ao corpo? Consegue entender um paradoxo? Quero conectar ao cabeça. Mas se a cabeça está conectada a um corpo, eu tenho que fazer parte do quê? Deste corpo. Se eu não quero fazer parte do corpo, como eu me conecto à cabeça? Há uma falsa ilusão de que estou conectado ao cabeça. Se eu não me conecto ao corpo. O corpo é a forma como Jesus nos dá de suprir a necessidade da minha ausência, através de membros de um só corpo. No corpo, Deus fala a mim, através de você. E fala com você, através de mim. É mais ou menos como eu falei da ilha. Lembra lá em 1 Coríntios, quando há uma divisão? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e os piores falam, eu sou de Cristo. Por que os piores falam, eu sou de Cristo? Existem dois propósitos na vida de um ser humano. Um propósito vertical e um propósito horizontal. E eles formam uma cruz. O propósito horizontal, o vertical, servir ao Senhor acima de todas as coisas. E um propósito horizontal, servir uns aos outros. Só que os homens de Coríntios, eu sirvo somente ao Jesus. Eu sou de Jesus. Eu não preciso ser uns dos outros. O orgulho. Quando eu me desconecto do corpo, eu ativo o meu orgulho, porque para mim basta eu e Jesus. Mas não é assim que Jesus desenhou para que nós fôssemos supridos das nossas necessidades e para que nós ativássemos a nossa identidade através da igreja. Dois propósitos. Vertical e horizontal. E olha o versículo 28 que nós lemos aqui. Assim na igreja, Deus estabeleceu. Talvez na sua versão, Deus constituiu. Portanto, na igreja que há a constituição, e na igreja é a forma como Deus estabeleceu as funções da igreja. Para nós, para os nossos dons. E por que os dons? É como se os dons ministeriais ou espirituais dessem a nossa identidade. Dom de cura, dom evangelístico, dom de discernimento. E porque falta água em mim, eu encontro esse algo aonde? No corpo. E quando eu peguei esse tema, a alegria, o prazer de ser igreja, eu faço parte de um corpo ou de uma igreja a qual aquilo que me falta é completado pelo outro. Ou seja, se eu tenho um dom, aonde que eu ativo esse dom? Na igreja. Porque é na igreja que eu vou fazer o quê? Servir através dos meus dons. Mas quando eu tenho falta de algo, porque eu tenho dificuldade naquela área, porque eu não tenho desenvolvimento naquela área, aonde que Deus supre aquela minha necessidade através da falta que eu tenho? Dos dons dos irmãos na igreja. Olha que coisa profunda. Quando nós olhamos a igreja como uma forma não só de você exercer e ativar a sua identidade através dos seus dons, mas onde você vai buscar aquilo que lhe falta dentro da sua casa, dentro da sua família ou dentro daquilo que você precisa. Por quê? Porque eu me completo através do meu irmão. Eu sou completo através do meu propósito horizontal, do qual Jesus é o cabeça. Cristo sem a igreja
é quando você está completo de si mesmo. A sua conexão íntima com Cristo, sem a igreja, é quando você, com um orgulho alto e o ego alto, acredita que você não precisa de mais ninguém, e aí você ativa o seu orgulho, porque, de acordo com a Bíblia, nós somos membros de um só corpo e cada membro tem uma função. E se eu vou buscar na igreja algo para mim, eu não estou executando aquilo que Jesus determinou como ativação de identidade, que é aplicar os meus dons no meu irmão. Você quer vida em nós? Você quer estar cheio? Você quer estar com vontade? Você quer estar com desejo? Talvez você acordou hoje de manhã e você falou, poxa vida, eu tenho que ir lá no Enos. Talvez você acordou, talvez amanhã é domingo, você tem que cultuar e você fala, puxa mãe, eu tenho que cultuar. Minha pergunta é, você está indo para buscar atender a sua necessidade ou para exercer os seus dons e atender a necessidade dos irmãos? Qual a sua motivação? É sobre o que você está buscando? Ou é sobre como você pode exercer aquilo que Deus colocou em você para a vida de um outro irmão? Não tem coisa mais maravilhosa, irmãos, do que dar aquilo que Deus nos colocou e ver o resultado na vida de um irmão. Quem está comigo? Jesus fala, é melhor dar do que receber. Você está triste? Você está chateado? Pega um irmão que está cabisbaixo, liga para ele. Faz uma visita para ele, pega um pão de queijo, vai na casa dele. Você vai continuar sofrendo, porque você tem suas dificuldades, não mudam por causa disso. Mas pode ter certeza que vai sair transformado daquela visita. Porque o seu dom e o meu dom completam a ausência daquele irmão. E aí nós entramos numa coisa que é, por que a igreja é tão completa? E por que é tão importante, é prazeroso você ser igreja? Porque quando você exerce isso, você vai para o culto para servir. E se todos vão para servir, todos saem servidos. Quando você vai para abençoar alguém, todos saem abençoados. Mas nós temos um problema por conta do egoísmo que está nessa altura. O qual eu quero ir para quê? Para ser servido. E aí nós falamos o seguinte, a igreja é morna. Não é? A igreja tem essa fama, não tem? Estou falando uma bobagem aqui? Igreja de Cristo é morna. Quem é a igreja, irmãos? É a igreja que está morna? Ou somos nós que estamos mornos? E sabe por que nós estamos mornos? Porque nós adoramos com os olhos fechados. Não é? E canta com os olhos fechados. E quando eu fecho os olhos, eu estou olhando para quem? Para a minha necessidade. Porque quando eu estou com os olhos abertos, eu estou olhando para a necessidade dos irmãos. Não precisa levantar sua mão. Mas quem aqui acordou hoje cedo e orou da seguinte forma, Senhor, eu tenho R$50 no bolso, coloca o irmão porque hoje eu vou abençoar esse irmão. Quem é o irmão que o Senhor colocou para que eu possa abençoar nessa manhã? Quem é o irmão que o Senhor colocou para que eu possa abençoar com os meus dons? Quem é aquele que está precisando da minha ajuda? Que o Senhor preparou nessa manhã para que eu possa abençoar através daquilo que o Senhor preparou para mim. Isso é tão enraizado que sabe o que nós falamos? Quem aqui tem filhos? Quando seu filho pergunta assim, pai, onde nós vamos domingo de manhã? Qual é a nossa resposta? Nós vamos para a igreja. Mas quem é a igreja? Você não vai para a igreja. Você vai adorar a Deus. Hebreus 10, 25. Não deixei de reunir como igreja para encorajar uns aos outros. Propósito 2. Servir uns aos outros. Se quiser marcar depois na sua Bíblia. Hebreus 10, 25. Portanto, eu vou para a igreja para uma ação. Quando eu falo, filho, nós vamos para a igreja? O que eu estou olhando? Um prédio. Mas a igreja
não tem parede, a igreja tem pernas. Portanto, precisa ter uma ação na nossa fala. Eu vou adorar, eu vou encorajar, eu vou ajudar, eu vou servir aos irmãos. Se a igreja somos nós, por que nós somos a igreja? Porque nós ainda não entendemos que nós somos a igreja. E se nós entendermos que nós somos a igreja, vocês imaginam como sairiam as igrejas a partir do momento que nós internalizarmos de que há prazer em ser igreja quando eu sirvo o meu irmão com o meu dom. Você imagina se todos nós chegássemos num culto e orássemos antes: Senhor, prepara aquele irmão que está precisando de mim nessa manhã. Qual é a bênção que o Senhor preparou para o irmão? Me usa. Se todos abençoam, todos são abençoados. O problema é que por causa do nosso ego, nós fazemos o quê? O que será que eu vou receber hoje? Qual é a bênção que Deus está esperando para... Qual é a palavra que Deus preparou para mim hoje? O nosso egoísmo nos cega ao ponto de nós esquecermos que nós somos membro de um corpo, do qual Jesus é o cabeça. A igreja não está em crise, irmãos. Quem está em crise é o nosso orgulho e o nosso ego, que busca suprir as nossas necessidades dentro de um corpo no qual nós deveríamos servir e não só ser servidos. É exatamente isso que acontece quando há divisões de igrejas. A igreja, infelizmente, serve na medida que me é útil. E a partir do momento que ela não mais me é útil, o que eu faço? O louvor for fraco. A mensagem da ceia hoje não foi boa. A pregação foi... O pregador não estava inspirado. Porque eu fui lá para quê? Para receber uma palavra. Para receber uma bênção. Em vez de eu sair da minha casa orando: Senhor, quem o Senhor pode me usar para abençoar hoje? Infelizmente, vemos a igreja, irmãos, como um lugar social. Quando falamos vou para a igreja, olhamos para o local. E não para nós. E não para aquilo que Jesus fala. Igreja é identidade. Ser igreja é identidade. Minha pergunta é: se você acha que a igreja é morna, o que você está fazendo para torná-la quente? Qual o princípio da igreja cristã? Equidade, igualdade. Esse é o princípio da igreja cristã. Paulo, quando ele levanta uma oferta lá em 2 Coríntios capítulo 8, lembra-se? Uma igreja passando dificuldade e ele busca outras congregações para suprir a necessidade daquela igreja, e uma delas que passa por extrema pobreza. E ele fala, não é para que haja falta naquele que vai dar, mas para que haja igualdade àqueles que não têm. E aquela igreja que poderia suprir a necessidade financeira era rica em espiritual. Os dons de um suprindo a necessidade de outro através de um só corpo, o qual Jesus é o cabeça. Completude, irmãos. Uma coisa completa a outra. Nós somos uma igreja. Isso é tão forte, o fato de nós olharmos o prédio, e quando nós falamos, nós vamos à igreja, nós pensamos muitas vezes no prédio, pensamos numa placa. E não num corpo. A Bíblia fala sobre a igreja das cidades, não é? Igreja em Corinto, pode falar local também. 1 Coríntios capítulo 1 fala igreja local. E muitas vezes nós segmentamos as igrejas.
Se eu tenho um dom e eu sou igreja, eu preciso ter prazer em exercitar a igreja e os meus dons no irmão. Por exemplo, imagina um irmão que tenha dificuldade financeira e tenha recorrentemente dificuldades financeiras. Você acha que esse irmão vai ter tempo e muitas vezes cabeça para exercitar os seus dons espirituais? E se eu suprir a necessidade financeira desse irmão, será que ele não pode focar então naquilo que é importante, qual ele tem os dons, para que ele possa servir os outros irmãos através dos dons que Deus deu para ele? Mas porque nós buscamos apenas aquilo que nós precisamos, nós esquecemos de suprir as necessidades dos irmãos. Aquele que trabalha para a obra, imagine se todos trabalhassem para a obra, o que seria do trabalho secular? Como seria sustentado o trabalho na obra se não haveria trabalho secular? Mas imagine se todos trabalhassem secular, o que seria do trabalho da obra? Um completa o outro e todos podem abençoar e ser abençoados. É por isso que nós temos que olhar dentro da igreja os dons, seja aquele que trabalha e traz o recurso, seja aquele que se dedica dentro da obra para evangelizar, para pregar, para cuidar, porque todos, como um corpo, suprem a necessidade de uma igreja, o qual Jesus é o cabeça. Por isso, irmãos, a igreja não é prédio. É um dom de Deus os que ficam, que trabalham, e os que vão, e que trazem o recurso. Uma igreja precisa de todos os dons. O problema é quando os nossos interesses começam a se colidir. E eu quero que o meu dom seja exercido. Você vai numa igreja e ela é só teologia. Mas eu tenho um problema social no meu bairro. Vai procurar outro. Aqui é só teologia. Ou a igreja é focada só em evangelização. Mas eu tenho um problema no meu casamento, eu preciso de um suporte. Não. Aqui nós só evangelizamos. Você precisa procurar outro lugar. Mas a igreja é um conjunto de dons, no qual nós fazemos parte. Mas quando os interesses próprios começam a colidir, você começa a ter o quê? Diferentes congregações focadas em apenas um ou dois únicos dons. Jesus, quando instituiu a igreja, ele instituiu para que nós tivéssemos as nossas necessidades supridas e suprir as necessidades dos nossos irmãos. O problema é quando o meu ego dá um passo à frente. E eu entro sobre mim e não sobre o que Jesus instituiu. Paulo está falando, e se o corpo todo fosse o olho? O que seria do ouvido? E se todo o corpo fosse boca? O que seria do pé? É difícil, porque nós vemos a igreja como um local. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não disse, vós sois o sal na terra, nem a luz no mundo. Mas vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você não tem a opção de perder o sabor e você não tem a opção de apagar a tua luz. Essa não é uma opção. E como que eu faço para exercer isso? É a partir do momento que eu aplico os dons naquele irmão que carece daquilo que Deus me deu. Como que eu sou alegre sendo igreja? Como que eu sou feliz sendo igreja?
Como que eu tenho prazer sendo igreja? Quando eu vou naquele grupo, é o corpo, e eu exerço aquilo que Deus me deu. Temos uma necessidade de suprir as nossas necessidades próprias. Temos uma necessidade de olhar e falar como eu posso ser suprido através daquilo que os irmãos podem me dar. Herança de Adão. Herança de Adão. Onde está Adão? Cadê você? Quem é você agora? A sua identidade está ligado à igreja. A igreja ativa a sua identidade. Desequilibramos, irmãos, porque não reconhecemos nossa identidade no corpo. Não temos espaço para alegrarmos como igreja, servir com os dons, porque não reconhecemos a identidade através do corpo. A igreja é para ter evangelismo, trabalho social, trabalho com a família, aconselhamento emocional, criação de filhos, vida financeira. A Bíblia não trata desses assuntos que eu falei? A construção do corpo é constituída por diferentes dons. Mas sabe o que acontece? Porque o meu dom é mais importante do que o seu. E ele é focado na teologia. E você quer chorar durante o culto, eu me escandalizo. E você quer ajoelhar para orar, eu me escandalizo. E você quer erguer as suas mãos, não, parece denominação. Aqui não, aqui é teologia, essa doutrina. Eu quero ficar em pé quando o regente não pede para ficar em pé. Senta aí. Não deixa um pouquinho, um golinho do Espírito Santo agir. Só um golinho. Só um pouquinho. Porque o meu dom é teologia e ele é mais importante. Mas eu estou preocupado com quem? Com o servir ou com o eu? O egoísmo é a raiz dos pecados. A minha necessidade, o meu eu, é a raiz dos problemas. Mas quando nós sairmos das nossas casas e orarmos ao Senhor, talvez você vá pegar a chave do seu carro. Aquele irmão não tem carro. E talvez Deus vai colocar no seu coração que você tem que dar o seu carro para ele. Talvez seja só R$50. Talvez seja você abrir a sua casa para levar alguém para almoçar. Talvez seja você doar roupas. Talvez você seja doar os seus ouvidos para quem precisa falar. Para quem precisa desabafar. Qual é o seu dom, igreja? Você tem exercido a alegria em ser igreja? Como você tem exercido aquilo que Deus te deu ou você tem escondido? Porque você tem buscado somente aquilo que você precisa receber. Eu lembro uma vez que junto com a minha esposa, talvez uns quase 10 anos atrás, nós sempre quando chegamos à igreja, ao culto, nós cumprimentamos todos os irmãos. Mas uma igreja grande, os irmãos sabem que é difícil de cumprimentar todos os irmãos, não é? É difícil.
Guanabara, por exemplo, nós somos hoje por volta de 150 irmãos. Antes da pandemia, chegamos a 230 irmãos. E Deus tem abençoado. Nós vamos duplicar os 230, em nome de Jesus. E nós chegamos lá, e eu e minha esposa cumprimentava todas as pessoas, e sempre trabalhando, muito firme para a igreja, e um dia minha esposa recebeu um e-mail de uma irmã. Um e-mail, devia ter umas 3 páginas. Porque nós não havíamos cumprimentado ela naquele domingo. E a minha esposa, recém-batizada, isso era em 2013, se não me engano, 2014, minha esposa se batizou em 2013. E minha esposa ficou chocada. Para alguém que é de fora não entende o que significa isso. Para quem é de fora não sabe o que significa isso. Seu Abramo Lucarelli falava o seguinte: a igreja é como um hospital. As pessoas estão doentes e elas buscam cura. Nós somos os médicos. Jesus é o médico dos médicos, mas nós somos, através dos nossos dons, fornecer a cura para os irmãos. Porque Deus utiliza aquilo que nós temos como forma de trabalhar na vida dos irmãos. Aquela irmã estava doente. Um simples bom dia. Nós fomos, oramos com aquela irmã. Abraçamos ela, pedimos perdão por aquilo. Talvez para alguém de fora, o orgulho fala mais alto. Mas, né, cumprimentar, um monte de gente, como que eu vou ver os 300 pessoas que estão lá? Mas se nós temos esse dom, e essa irmã precisa, ela tem essa necessidade, você imagina a felicidade nossa, de depois daquele e-mail pedir perdão e ver um sorriso no rosto dessa irmã. Vocês, eu, nós, somos médicos, enfermeiros, e as pessoas estão sedentas da nossa atenção, dos nossos dons, através daquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. E não é sobre nós. Sabe por quê? Porque quando nós servimos, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos ser servidos. O problema é que nós invertemos a ordem. Nós queremos ser servidos primeiro, para depois servir. Mas quando eu faço isso, eu não coloco Cristo na frente, eu coloco o meu ego na frente. Você não vai a uma congregação para ser servido. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, o que ele falou? Eu sou o mestre, mas eu deixo exemplo para vocês. Você quer ter alegria em ser igreja? Você quer ser feliz em ser igreja? Você quer sentir prazer em ser igreja? Por que você está frequentando este corpo? Por quê? E quando você olha para você, você dá espaço para criticar as pessoas. Você dá espaço para criticar o culto. Você dá espaço para falar, esta igreja é morna. E na verdade o morno somos nós. Apocalipse. Capítulo 2. Desculpa, capítulo 3, perdão. Versículo 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você fala como a igreja é, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uau. A igreja é morna? Você acha a igreja morna? O que Jesus acha? A ponto de vomitá-lo da boca. Se você acha a igreja morna, irmão, eu quero te encorajar.
Se você por algum motivo está refletindo, de algum momento você falou, a igreja de Cristo é morna. O que você está fazendo para que ela se torne quente? É preferível que você seja frio ou quente, porque se você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Palavras de Jesus. Como que eu faço para ser, então, desta forma? Domingo é só um reflexo da sua vida de segunda a sábado. Anota essa frase. Seja igreja de segunda-feira. Seja igreja de segunda-feira. Viva a igreja, irmão. E não vá à igreja. Viva a igreja. E não vá à igreja. Só que nós vivemos uma vida de domingo e uma vida de segunda a sábado. A igreja é um posto de combustível. E você precisa reabastecer. É mais ou menos a gente jogando uma bolinha. A semana é o primeiro tempo. Você precisa do intervalo, não precisa? Você tem que ouvir o técnico. O técnico está gritando ali, ó, durante o jogo. Faz isso! Só que muitas vezes você não está ouvindo. O barulho está tão grande no campo, você está tão focado na tarefa, que você não está ouvindo o técnico. Ele está gritando para você. E aí domingo você vai e ele fala, vem cá, vem no vestiário. Deixa eu te instruir, o que você está fazendo não está certo. Você vai descansar, pegar a instrução. Você vai jogar o segundo tempo. A tua semana é o tempo. E o domingo é o técnico falando para você. Mas você tem que estar com seus ouvidos abertos para o técnico. Porque quando você joga a bola e você olha para o chão e para a bola, quem sabe do que eu estou falando? Quem que é boleiro aqui? Sabe do que eu estou falando? Olhou para o chão. Perdeu o foco. O técnico está falando, não sabe nem onde está o gol. Só olha para a bola. Canelada o dia inteiro lá. Carrinho por trás. Ombrada. Fominha. Não passa a bola. Porque não está ouvindo o técnico. Está focado na tarefa. Está focado em eu fazer o gol. Não é sobre você. É sobre o corpo. Não é sobre o que você pensa, meu irmão. É sobre o que Jesus nos ensina. Não é sobre os seus dons serem bons. É sobre o que Deus colocou através de você para suprir a necessidade do outro. Um corpo. Um só cabeça. E sabe qual é a consequência de você fazer isso? De você acordar e orar. Senhor, quem eu vou abençoar hoje? É que antes de você chegar à pessoa que vai ser abençoada, a sua intimidade com Cristo aumenta. Porque você precisa confiar nele para que aquela pessoa chegue. E quanto mais você abençoa o irmão, mais a intimidade que você tem com Jesus aumenta. Porque você depende de Jesus para abençoar o irmão através dos dons que Deus colocou na sua vida. Qual é a sua importância se você ama Jesus e não ama a igreja? Qual o seu prazer em Cristo se você não sabe qual é o prazer em ser igreja? Uma vez que Deus usa a igreja para te abençoar e ser abençoado. Se a sua fé é só em Jesus e não na igreja, como você será parte do corpo se você é um só membro e não o corpo todo? Pesado, hein? Como você será parte do corpo se você é um só membro e não o corpo todo?
Muitas vezes Deus utiliza algumas pessoas para falar conosco. E aí você fala com Deus, irmão, você me ajuda a orar, tá? E você fala com Deus, e você fala, mas Deus está em silêncio. Deus não me responde. E você busca Deus, e Deus está em silêncio com você. Na verdade, Ele não está em silêncio com você. Ele fala muitas vezes com você através daquele que você não gosta. Só que você não quer ouvir. Porque você e eu somos orgulhosos. Mas eu não tenho nada o que aprender com aquele irmão. Tem. Ele não tem nada o que me abençoar. Tem uma bênção que ele vai te dar. Sem falar nada. Humildade. Seja humilde e fique em silêncio. Porque a partir do momento que você acha que ele não tem nada para te oferecer, é porque você está sendo orgulhoso. Esse irmão tem muito para te oferecer. Eles têm muito para me oferecer. Quando você acha que você sabe demais, é aí que você tem que ficar em silêncio, porque você precisa aprender com esse irmão. Deus, cadê você? Estou falando com você através daquele irmão, mas como você não gosta dele e não quer ouvi-lo, o seu orgulho é mais alto, então você acha que você não está sendo abençoado. Nós precisamos ter prazer em ser igreja. Nós precisamos parar de ir à igreja. Nós precisamos viver igreja e não ir à igreja. Nós precisamos exercer os nossos dons, abençoar os irmãos, para que nós possamos ser abençoados. Por isso, meu irmão, tenha prazer em ser igreja. Vamos orar. O Senhor é bom, Pai. Teu amor é bom. E tudo que vem do Senhor é bom. Nós temos prazer em ser igreja, Senhor. Porque essa foi a forma como o Senhor instituiu para constituir os nossos dons, para exercer os nossos dons, para abençoar os nossos irmãos, para transbordar nos nossos irmãos aquilo que o Senhor colocou para nós. E da mesma forma, para receber, ó Pai, as bênçãos que o Senhor tem preparado através da vida dos nossos irmãos. Nós completamos uns aos outros, porque nós somos membros de um só corpo, em qual o Senhor é a cabeça. Se todos nós entendemos isso, Senhor, nós pedimos a Tua sabedoria para que nós entendamos isso, para que nós saiamos de casa querendo abençoar, querendo que o Senhor utilize os dons que nós temos para que possa suprir as necessidades dos irmãos. Faça, Senhor, de nós aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja. Fortaleça cada congregação. Fortaleça cada irmão aqui, ó Pai. Fortaleça cada membro de cada corpo, para que nós coloquemos aqueles dons que o Senhor colocou nas nossas vidas, ó Senhor. E não com o intuito de ser servido, mas primeiro com o intuito de servir. O Senhor mesmo disse, ó Pai, é melhor dar do que receber. Nós queremos sentir essa alegria, esse prazer. Não nos permita ser mornos, nem frios, mas quente, pelando, ardendo no fogo, Pai. O Espírito, a chama que arde dentro de nós. Use a cada um, a cada homem, a cada líder, a cada função que o Senhor colocou, Pai, no coração de cada um. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um em cada congregação. Honra e glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.